Olá, meus queridos e futuros pais, futuras mães, enfim, família, né, que estão aí prontinha, com o coração quente, cheio de amor para dar, para receber seu filho, sua filha. Bem-vindo aí ao quarto episódio da nossa série, né, por adoção. E hoje eu quero comentar com vocês 3 tópicos que eu acho que é muito importante. Eu quero ver se eu consigo fazer isso devagar, respirando, com calma, porque isso é muito importante para mim e para vocês também. O primeiro tópico é a gente falar sobre a escolha do perfil para adoção, mas os lugares que você quer receber essa criança. Então, tem nível, né, da sua cidade, nível estadual, perdão, nível municipal, nível estadual e nível nacional, né? O que isso significa? Nível municipal, você só vai aceitar ali na sua cidade. Você vai aceitar receber contatos de crianças que estejam perto de você, na sua cidade. Nível estadual, no estado da sua cidade ali, né? São Paulo, por exemplo, estado grande de São Paulo, estado todo, território todo de São Paulo. Pronto, assim eu acho que eu me faço ser mais claro. Ou então nacional, né? Ou o Brasil todo. Sua criança pode estar, por exemplo, no interior do Nordeste, olha que bacana. Só que para isso, você pensar, Sérgio, mas e aí? Qual que é a diferença de eu escolher perto ou de escolher longe? Quando você escolhe perto, você limita muito as chances de você encontrar sua criança muito rápido, né? Quando você escolhe longe, por exemplo, nacional, as chances são maiores. Lembra que eu falei que talvez seu filho pode estar lá no interior do Nordeste, né? Ou em Curitiba, ou sei lá, em outros lugares que tenham mais chances de você conseguir encontrar o seu filho. Só que aí você não pode só pensar nisso com ansiedade de querer encontrar seu filho logo, se você não tiver uma logística para isso, porque isso demanda tempo, dinheiro, né? Eu acredito que você trabalhe e lembra que você vai precisar fazer um tempo de vinculação. Quando você conhecer essa criança, quando você for conhecer essa criança, você vai ter um tempo de vinculação. Então você vai ter que estar lá. Se for longe, você tem que se perguntar: eu vou conseguir ir? Eu vou conseguir afastamento do meu serviço? Eu vou conseguir lá, de repente, estar uma semana, tem vinculação que demoram 2 a 3 meses, eu vou conseguir ficar me deslocando? Imagina você ir para o interior do Nordeste, você vai ter que ficar lá por uns 2 meses, vai ter que ter hotel, né, hospedagem, comida, transporte, depois ficar com essa criança lá. Você tem condições, né, financeira e tempo para isso? Se você não tiver, você já tem que lidar com essa realidade. Então, nível nacional não dá para mim. São Paulo, ela é muito grande, mas ao mesmo tempo muito perto. Então tem algumas cidades que dá para você ir, né? Às vezes são 1, 2, 3 horas de viagem, ou de repente até 5 ou 6, você levanta cedinho e vai lá e faz a sua parte. Pode ser. Municipal, ali só da minha cidade, no lar que tem por ali, né? Aí talvez é muito mais fácil, mas aí demore mais, porque você imagina que se tiver mais gente naquela cidade querendo adotar, cai ali, para você, dependendo do seu perfil, vai ser muito difícil. Mas também vai estar perto para você poder ir, fazer essa logística que eu estou te contando. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? A gente não pode ir pela emoção, a gente também tem que ser guiado pela razão. Você fez isso, né? Isso é muito importante para você. Você fez isso. Já definiu da onde que você quer traçar o seu perfil para receber o seu filho. E aí, o que resta agora? É esperar. Você já foi habilitada, já passou por todo aquele processo de entregar documentação, fazer os cursos, entendeu como definir o seu perfil, de tipo de criança que você quer, você está bem tranquila nisso, e agora você vai esperar o seu filho. Como que isso acontece, né? De novo, isso vai depender do perfil que você escolheu. Pode demorar, pode ser que não. Mas uma hora o telefone toca. E aí? Como que eu vou me portar em cima disso? Como que eu vou conduzir toda essa situação? É a minha primeira vez, eu nunca participei de um processo de adoção. Eu costumo dizer que essa primeira vez eu acho que é um misto de tudo. E tá tudo bem você não ser impecável ali, tá tudo bem você não querer, você errar, trocar o pé pelas mãos, mas se você tiver um tempo de dar um respiro, dar 2 passos para trás e se informar sobre esse momento, é muito bom. Por que acontece? Muitas vezes a pessoa está muito afoita, ela esperou tanto para aquela ligação que ela mal ouve o que a assistência social está oferecendo para ela ali,
né? Lembra que nós estamos tratando de vida, mas você já quer já ir para o produto final. Então, às vezes, essa criança ela tem algum tipo de problema, ela tem algum tipo de histórico que você precisa saber antes de ter esse vínculo com essa criança. Tem algum tipo burocrático, às vezes essa criança ela não está totalmente destituída da família e você precisa saber disso. Você precisa ouvir isso com atenção, porque o que acontece, às vezes, tem algumas crianças que em processo de instituição da família o juiz já quer acelerar para uma família de adoção. Só que essa família ela precisa saber, porque se der alguma coisa errada no caminho, essa criança volta. Ah, é muito difícil? É muito difícil, mas acontece. Então você precisa estar a par disso, então você precisa perguntar, e é quando essa ligação vem, né? Você não pode só, olha, temos uma criança aqui que é seu perfil, ah, eu quero saber, né? Ah, eu aceito. Não, precisa saber como que é a questão dessa criança, né? Como que ela vem? Qual que é a constituição da família dela? Está destituída? Não está? Tem algum tipo de... Eu tenho que me corrigir, a gente tem que se letrar junto. Eu sempre falo de deficiência, né? Mas não é. Cuidados especiais. Ela necessita de algum cuidado especial, né? E é isso que você precisa saber, porque você tem que ter essas informações para ver se você vai continuar na aproximação com essa criança ou não. Porque se você só vai sim, e aí eles vão e libera você para conhecer essa criança, lembra que essa criança também tem uma expectativa. Do mesmo jeito que você tem uma expectativa, ela também tem, né? Imagina você chegar lá e você fala, ah, mas não era isso. Mas você não pensou lá atrás? Você não questionou lá atrás? Porque às vezes a gente deixa para questionar lá na hora, né? E tem uma coisa que eu acho que em nenhum momento eu falei para vocês, e eu peço até desculpa, eu acho isso muito importante, eu não falei do termo legal disso, né? Então, antes de eu dar continuidade, eu quero falar para vocês 3 tipos de adoção. Acho que nem 3, acho que são 2, mas vamos lá. A primeira é o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo, que é aprendendo, entregando a documentação, esperando o tempo certo, tendo todo o conhecimento do processo, como que vai ser, como que não vai ser, né? Eu até falo, olha, cuidado que advogado que facilita para você é perigoso, ele tá vendendo um serviço que não existe, eu sempre falo isso. Tem uma adoção também chamada adoção à brasileira, que a gente já conhece muito, e é engraçado que conversando com a minha irmã esses dias, ela foi uma graça comigo, eu contando para ela sobre essa questão da adoção, né, e de novo, quem viu o primeiro episódio eu falei, né, que minha mãe teve 8 filhos e ela deu os 8 filhos, né, e eu percebi que nessa nossa família teve esses 2 exemplos, né, a adoção normal, né, essa que a gente está tratando agora, e a adoção brasileira. A minha irmã, ela tem essa adoção que foi a de praxe, tanto é que ela não tem um sobrenome, né, do meu pai, da minha mãe. Já a outra irmã, ela tem, ela cresceu, viveu longe da família, mas ela tem um sobrenome, porque não foi passado para o nome da família. Não foi verbalizado isso no papel, oficializado isso no papel, né? Então a gente chama brasileira. Essa brasileira é muito perigosa, porque na realidade as pessoas querem encurtar caminho e acabam criando traumas, machucados, enfim. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês de adoção brasileira. Você tem ali um vizinho que tem uma criança que está passando por necessidade e você quer cuidar daquela criança. Você gostou daquela criança. Você simplesmente vai lá, conversa com o vizinho te dá essa criança e você leva essa criança para casa. Oficialmente, por mais que você cuide dessa criança, essa criança não é sua. Legalmente, essa criança não é sua, né? E aí existem outras questões também, questão de direitos, sucessões, plano de saúde e tudo mais, que vai ter uma hora que vão começar a questionar, você não tem nada no nome que comprove que essa criança é sua. Tem pior ainda, quando a criança é recém-nascida, ou dependendo do local, a pessoa vai lá no cartório de registro e registra a criança como dela. Isso é crime, né? Você não pode fazer isso, e muitas pessoas acabam fazendo isso por querer encurtar o caminho. Então, nós que estamos aqui conversando, a gente está na adoção tradicional, né? Então, pra gente, quando eu falar do aspecto legal, é assim, a partir do momento que você tá com essa criança, que você começa já a aproximar essa criança, né, fazer uma aproximação com essa criança, você já tem um vínculo legal com essa criança,
né? Você já é responsável por essa criança. E quando essa criança vai para sua casa, né, você vai ter uma guarda provisória dela, você já é responsável por essa criança. E quando ela passa para o seu nome, vai o seu sobrenome nela. Tem questões aí que depois a gente pode até conversar, que você pode mudar o nome dessa criança, né, colocar um outro nome, enfim. Então você tem uma responsabilidade. Tanto é que é interessante, a assistente social vai perguntar para você se você conversou com a sua família, se essa família está de acordo com a adoção. Porque isso vai impactar muito em questão de herança, por exemplo. Se você tem uma casa, se você tem um carro, essa criança, quando crescer, vai fazer parte disso. Vai ter que partilhar com ela. Se você tem seus pais e seus pais falecerem e você tiver direito nessa casa, lá na frente ela também vai ter. Então, porque muitas pessoas acham que criança adotada, por não ter o seu sangue, olha isso, gente, não tem direito. Olha que engraçado, ela tem todo o amor, todo o desejo de ter essa criança com ela, mas na cabeça dela, ela acha que essa criança não tem direito aos bens dela, aos cuidados dela, né? Então, a partir do momento que essa criança estiver com você, você é responsável para prover a alimentação, você é o responsável para prover a educação dela, a saúde, a questão de herança e sucessões lá na frente. Então é algo muito sério, né? Então você não pode só ir aceitando e chegar lá no meio do caminho e falar, não era isso que eu queria. Então a questão de você ouvir a vinculação, né, ouvir o que a assistente social tem para você no primeiro dia que tocar o telefone, é muito importante para você decidir se você quer dar continuidade de conhecer essa criança ou não, né? E agora a gente vai para a parte que eu acho que é mais gostosa, mas também que dá medo, e eu entendo, eu também fico me perguntando como que vai ser, e vejo muitos vídeos, muitas pessoas falando, eu tenho muitas histórias interessantes e eu acho legal, né? Telefone tocou, você se acertou lá, você tirou todas as suas dúvidas, levou a documentação ou conversou de novo com a assistente social, pegou a foto da criança, olhou, deu aquele match, não, eu quero conhecer. E você vai lá no primeiro dia conhecer a criança. Como que eu faço isso? Né? Eu vou chegar lá, prazer, eu vim te adotar? Né? Eu acho muito invasivo isso. Né? Você vai chegar lá, às vezes é num abrigo, ou na vara de infância, você vai encontrar aquela criança. O interessante é, não crie muitas expectativas nesse momento. E lembre que isso está sendo tão difícil para você quanto a criança, porque a criança também sabe, né? A criança, ela não está lá achando que você foi lá atuar, ela sabe que você está lá para uma missão. E do mesmo jeito que você tem medo de ela não gostar de você, ela também tem medo de que você não goste dela. Tem todas as expectativas, né? O importante nesse momento é você criar vínculo com essa criança ali, com algo que ela goste. E como que você vai fazer isso se você não conhece essa criança pessoalmente, está conhecendo ali? É conversando, né? Chega e conversa. Então, por exemplo, você pegou uma criança lá que é a Mariazinha. Mariazinha, tudo bem? Que nome bonito que você tem. Me fala, o que você gosta de brincar? Enfim, começa a criar vínculo, perguntar coisas. E aí você vai sentir várias coisas ali que pode te dar 2 passos para frente ou para trás. A criança, ela vai ser muito monossílaba com você. Ah, você gosta de brincar? Gosto. Ah, você gosta de pintar? Gosto. O que você gosta de fazer? Ah, muita coisa. Você percebe que ela não dá abertura para você? Mas a questão não é com você. Ela também pode estar te testando, ela pode estar com medo, ela está com medo de falar alguma coisa que você não gosta, então ela acaba sendo mais fechada. Então você tem que ir com calma. Então, o que eu sempre digo, na primeira vez, vai com calma, leve alguma coisa para pintarem, para conversarem, para brincarem, um joguinho, e vai no tempo da criança, não tenta forçar, né? Às vezes acontece, não é recomendado, né? Mas às vezes acontece coisas absurdas. Da pessoa já chegar, olha, eu vim para ser seu pai, para ser sua mãe, eu vou te levar para minha casa é bacana, a gente vai viajar, eu vou te comprar um monte de coisa, eu vou cuidar de você, eu vou ser o pai, a mãe mais legal do mundo. Não faça isso. Porque a criança, nesse momento, o que ela menos precisa é essas coisas. Ela precisa de carinho, de acolhimento, afeto. Não que você prometa mundos e fundos, né? E aí a gente vai para a segunda parte, que é a criança, você já vai ali, vai começar a fazer, então, essa aproximação com ela, vai dando certo. E aí vai ter um momento que você vai sair sozinho com essa criança. Porque a gente precisa saber como essa criança vai se portar sozinha com você. Então, às vezes, ela vai passear num parque, num cinema, ou você leva ela para dormir com você, vai ter um momento que ela vai para sua casa. E aí você precisa mostrar a ela a realidade sua. Muitas pessoas, às vezes, têm questões financeiras
tão apertada, mas quer levar ela no melhor shopping, no melhor restaurante, comprar o melhor brinquedo, tentar passar para ela aquela noção, aquela impressão de que a vida dela vai ser aquilo, e na realidade não vai ser. Então, do seu jeito, você tem que começar a trabalhar essa realidade, que se ela te escolher, vocês vão se escolher pelo amor. Não porque você tem condição de dar os melhores restaurantes, os melhores brinquedos, as melhores coisas. As crianças, ela precisa entender. E ela vai entender. Se você levar ela a fazer um lanche, fazer uma comida, um bolo, perguntar de que bolo que ela gosta, se ela gosta de sorvete, fazer alguma coisa juntos, fazer ela se participar, ela vai se conectar melhor com você, entendendo a sua realidade, do que você levar ela para vários lugares lá na frente e você não conseguir manter isso, né? Então eu acho que esta parte ela é muito importante também, porque é ali que vai dar um match ou não. Lembra que eu falei, eu acho que no primeiro vídeo, que a gente romantiza muito, e vocês verem muito em vídeo, são pessoas dizendo, quando eu encontrei meu primeiro filho, ou quando eu encontrei meu filho por adoção, a primeira vez, ele sorriu, ele abriu o braço e me gritou, mamãe, papai, vocês vão ser minha mamãe, meu papai, e saiu pulando no braço, feliz, contente. Pode acontecer que isso não aconteça, né? Pode acontecer que isso não aconteça. Gente, é erro de quem grava de uma vez. Pode ser que isso não aconteça. E não tá tudo bem, porque a realidade é outra. Lembra, você vai estar com uma criança que tem dores, foi rejeitada, ou já foi adotada e devolvida. Ela tem medo também de se portar da forma que ela tem que se portar, porque ela tem medo de como que você vai analisar ela. Para ela também é importante que a adoção dê certo. Então, por todas essas questões, ela pode se fechar com você, mas isso não significa que ela não gostou de você. E outra coisa, a vinculação, ela não se dá ali. Ela vai se dar no dia a dia, na convivência, né? No carinho. Tem casos que a criança só vai chamar de pai ou de mãe com 6, 7 meses. E a coisa muito mais no automática, né? E aí você também não pode ficar, você tem que me chamar de mãe que eu sou sua mãe. Eu te adotei, né? Não é assim, né? Outra coisa que ninguém fala, e isso também gera um estresse muito grande para a criança. E tá tudo bem, mas você precisa começar a pensar nisso. Geralmente, quando você já tem essa vinculação, que é você e a criança, isso precisa ser só você e a criança, tá? É isso que é importante. Quando eu digo só você e a criança, quando eu falo pai solo ou mãe solo. Se for um casal, é você e seu marido, você e sua esposa. O que não pode é fazer um carnaval disso. E tem muita gente que faz. Então, por exemplo, começou o vínculo com a criança. Aí você vai lá visitar e aí o juiz libera para a criança dormir um dia na sua casa. A criança chega lá, assustada, conhecendo um novo lugar, com medo do que você vai pensar dela, com medo de como vai ser, se ela vai gostar ou não. Chega lá, tá a torcida do Corinthians lá. Tá a sua família, tá a família do seu marido, tá o cachorro, tá o papagaio, tá o periquito. Ela vai se assustar, ela não vai ficar legal porque não é o ambiente dela. Então, qual que é o meu conselho nisso? As primeiras vinculações são só vocês. Depois, quando já tiver passado tudo isso e você for fazer uma vinculação maior com a família, a minha sugestão, eu não estou dizendo que isso é a melhor maneira, tá? Mas a minha sugestão, vá aos poucos. Então eu vou te dar um exemplo. Antes de você fazer uma festa para apresentar o seu novo filho, né? Olha para você ver que até eu sou infeliz, né? Apresentar o seu filho para sua família, apresente o seu filho aos poucos e dando característica para que ele se acostume, se ele reconheça a sua família. Então, por exemplo, você vai lá e apresenta o tio Cláudio. Olha, esse é o tio Cláudio. O tio Cláudio gosta de futebol que nem você. Ele torce também para o Corinthians, um exemplo. Então ele vai olhar para aquela pessoa e já vai ter uma vinculação de não ser uma pessoa estranha. Olha, o tio Paulo gosta do Corinthians também, de futebol, bacana. Aí você vai, com calma, leva e apresenta a tia Maria. Olha, essa é a tia Maria. A tia Maria faz um bolinho de chuva maravilhoso como ninguém. Você vai experimentar o bolinho da tia Maria. E aí, por aí sucessivamente, ele vai conhecendo a sua família aos poucos e ligando alguma característica que faça ele criar um vínculo legal. Aí quando você for fazer uma festa para apresentar todo mundo, quando ele entrar lá, ele não vai ficar assustado de, gente, quem são essa gente? Pelo contrário, na hora que ele bater os olhos, ele vai lembrar, olha,
o tio Cláudio, que torce por Corinthians, olha a tia Maria, que faz o bolinho gostoso de chuva, aí fica mais fácil para criar os vínculos. Ele não fica assustado, ele se sente incluído. Tá vendo como que é fácil? A gente às vezes complica. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita coisa, muitas histórias de pessoas que vão criar esse vínculo e já quer empurrar todo mundo no pacote, a criança fica estressada, a criança fica birrenta, a criança fecha a cara, a criança quer ir embora. Porque é muita informação para uma pessoa só, para a cabecinha de uma criança. Imagina, sair do orfanato, olha eu de novo, né? Sair do lar de acolhimento, para ir para um lugar que é totalmente estranho, e ele tá começando a se vincular com aquela pessoa que tá levando ele para esse ambiente, e ele chega lá, tem mais pessoas que ele não conhece, ele tem que socializar, ele tem que dar atenção, é óbvio que ele vai se estressar, né? E o pior é que tem membro da família que não tem esse toque, né? Aí começa, aquele ali é um filho adotivo, aquele ali é adotivo que pegaram para criar, isso dói para criança. Isso é até legal também, você começar a ensinar a sua família. Olha, ele vai vir, eu quero que vocês aceitem como membro da família, evite ficar falando que é uma criança adotada. Aí você fala, Sérgio, mas vem cá, a gente não tem que contar do passado da criança? A gente tem, a criança tem que saber do passado dela. Mas não precisa ficar esfregando na cara dela logo de cara que ela é uma criança adotada. Parece que ela não quis estar no ambiente, entende? Lá na frente você pode contar. Só que isso não precisa ser... pra vocês entenderem a loucura que é, isso sempre acontece, você sempre apresenta seus filhos, olha, esse é meu filho biológico? Ó, esse é o Fernando, é meu filho biológico. Não, né? Esse é só o Fernando. Agora, por que você tem que apresentar o Lucas e falar, esse é o Lucas, é meu filho adotivo? Não precisa ser assim. Então a gente tem que trabalhar isso com a nossa família. Outra coisa, que eu fiquei de falar com vocês e eu não falei, eu acho muito importante também. A gente tem que ter rede de apoio. Principalmente para você que vai ser mãe, pai solo, quando você vai começar a ter seu filho, criar seu filho ali. Gente, não confundam uma coisa muito importante. Rede de apoio não é alguém que vai te ajudar a cuidar, a criar. A assistente social ela vai te perguntar isso, e é muito importante você ter isso muito decidido na sua vida. Rede de apoio pode ser um amigo, pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, pode ser qualquer parente que vá te ajudar no momento que você não puder. Então, por exemplo, eu sou pai solo. Imagina que eu pego uma gripe fortíssima e fico de cama. Quem que vai me apoiar lá, dando a comida para essa criança, auxiliando ela na escola, cuidando dela nesse tempo que eu tô doente? Se eu vou ficar internado, fazer um exame, né? Ou eu vou me atrasar e vou chegar mais tarde, quem que pode pegar essa criança na perua da escola? Então, esse é a rede de apoio. Não é uma pessoa que vai cuidar, que vai ajudar a pagar as contas, não é nada disso. E é interessante você precisa ter essa rede de apoio, né? Então, eu acho que isso é um misto que se a gente pegar e pensar direitinho, a gente não leva tanta frustração nem pra gente nem pra criança. Não é fácil, a ansiedade é muito grande, afinal de contas é seu filho, é o que você tanto sonhou. Para essa criança também é uma família que ela sempre quis, e a oportunidade dela fazer parte do membro dessa família. Então, pensa com carinho, revisita essas histórias e vá no seu tempo. Não se cobre muito, não se cobre perfeição, mas tenta fazer isso da melhor maneira possível, que com certeza o seu filho vai se vincular com você, vai ter uma história bonita e vocês vão adorar. Viu? Obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente vai rumo aí ao vídeo 5. E aí eu vou estruturar aí para ver que tema nós vamos abordar. Se você se sentiu aí, gostou do que eu falei, se identificou, considere compartilhar, fazer um comentário ou curtir esse vídeo que você me ajuda a eu sair desses 9, 5 visualizações para umas 10, 15, 20, eu vou ficar feliz. Dá um impulso para saber que eu não estou falando para as paredes. Afinal de contas, a minha ideia é fazer isso também para deixar um registro para mim e para o meu filho, mas também deixar didaticamente o passo a passo para quem está na mesma situação que eu, né, de adoção, e ter um norte. Lógico, de novo, eu sempre reforço, eu não tenho compromisso para ser o dono da verdade. Às vezes você pode pensar diferente de mim, mas se a gente chegar no mesmo consenso que a gente tem um sonho para realizar e a gente precisa realizar esse sonho da melhor maneira possível, a gente está junto. Tá junto nessa, assim, feliz da vida, viu? Muito obrigado e até a próxima.